não é um testemunho tão bonito da graça de Deus que a gente vê aqui, né? E nós oramos sempre com muito entusiasmo por aquilo que Deus já tem feito e por aquilo que a gente crê que Deus ainda fará, por meio do testemunho de vocês, o testemunho dessa igreja, aqui nesse bairro Vila Branca, na cidade de Jacareí, não é? E que Deus multiplique essa igreja, não é? E que ela seja uma igreja plantadora de igrejas, não é? E a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meus irmãos, eu tive esse tempo muito bom com o pastor Rubner lá no estado do Pará. Nós viajamos 12 horas de navio para chegar na Ilha de Breves, né, e poder falar de Cristo para os irmãos ali. Foi uma experiência muito rica. Quero agradecer as orações dos irmãos, porque eu sei que os irmãos oraram, e também quero dizer que os irmãos foram muito bem representados lá, pela pessoa do pastor Rubner, que pregou com muita fidelidade, com muito entusiasmo a palavra de Deus, e foi tão bom ouvir ali, naquele canto tão longe do Brasil, o nome Igreja Batista Vila Branca. É um nome que já está se espalhando por aí. Lá em Portugal já se fala dessa igreja, lá nas ribeirinhas do estado do Pará já se fala dessa igreja. Os irmãos estão com a igreja aqui de Tessalônica, que se tornou conhecida, né, em toda a Macedônia, em todo canto, né? Então, graças a Deus por isto. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, peço que me acompanhem em oração, porque o nosso texto não é um texto muito breve, é um texto um pouco mais extenso, então vou precisar de graça para poder caminhar com os irmãos nesse texto, de modo que a palavra fale aos nossos corações. Eu espero que não tenha nenhum eutico aqui para cair de sono até o final do sermão, mas que Deus nos ajude. Deus nos ajude. E a versão que eu estou usando é Almeida Revista Atualizada, que é muito próxima da que os irmãos usam aqui também. Diz assim a palavra de Deus: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Poucas coisas, irmãos, deixam a gente mais desconfortável do que estar no lugar certo com a roupa errada. Isso não é um problema do pastor Rubner, porque os irmãos sabem, ele sempre se veste muito bem, né? Então quando a gente caminha com ele está sempre na estica. Mas é verdade que se a gente for, por exemplo, para um casamento usando uma roupa de praia, a gente mesmo vai se sentir muito desconfortável, e as pessoas vão reparar na gente,
e vão achar que aquilo também é impróprio, que aquilo não cabe, que aquilo não serve, que aquilo não funciona para aquele ambiente. A gente não vai para um funeral usando uma roupa festiva. Um incidente recente ilustra bem esta situação. Quando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi visitar a Casa Branca, usando aquele uniforme militar dele, e ele recebeu uma reprimenda ao vivo, diante das câmeras, na frente de todo mundo, do vice-presidente J.D. Vance, que falou para ele que ele não estava vestido apropriadamente para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Numa situação fictícia e talvez um pouco mais cômica, há um filme, já dos anos 90, chamado Meu Primo Vini. E nele há uma situação muito curiosa, porque o advogado, quando ele vai representar os seus clientes em uma corte, um tribunal de uma cidade pequena e bem tradicional, ele se apresenta diante do juiz sempre com uma roupa inadequada, e vez após vez, depois daquela sessão, do julgamento que acontece ali, ele é preso por desacato, por falta de decoro. E várias vezes ele tenta, mas algumas situações acontecem que impedem ele de usar uma roupa adequada. Então ele sempre chega com uma roupa pior do que a anterior. Numa certa ocasião ele usou até mesmo um smoking roxo, com aqueles babados brancos, não é? E mais uma vez ele foi preso pelo juiz. Muito bem. Eu trago essas imagens para a nossa mente, que são tão familiares para nós mesmos, porque o trecho que nós lemos nos convida a refletir sobre como nós devemos usar a nossa roupa espiritual, uma roupa espiritual que identifica a nossa identidade cristã. É isso que o apóstolo Paulo está explicando para os crentes lá da igreja de Colossos. Para a gente ter aqui só uma breve introdução à igreja de Colossos, eu gosto de pensar nela como, aliás, a igreja de Vila Branca. Sabe por quê? Porque Colossos é uma cidadezinha importante, mas que ficava próxima de Laodiceia, que era uma cidade maior e talvez mais conhecida, e ficava perto ainda mais de Éfeso, que era ainda maior e ainda mais conhecida. Então, as cidades de Laodiceia, de Éfeso, elas tinham assim um grande fluxo de pessoas, um prestígio muito grande, né? E a cidade de Colossos permanecia ali entre essas cidades, né? Um pouco menor, perto de Hierápolis também, né? E por essa razão, talvez não tão prestigiada como as outras, mas com um valor muito grande, onde havia uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi plantada ali por Epáfras e por outros obreiros. O apóstolo Paulo mesmo nunca tinha estado nessa igreja quando ele escreve essa carta. Ele dá conta disso nas primeiras palavras dele ali, não é? E bem, ali ele oferece uma série de orientações importantes, porque aquela era uma igreja muito firme no seu testemunho de Cristo, mas que começou a dar ouvidos a alguns falsos ensinos que perturbavam ali a vida da igreja. E então o apóstolo Paulo precisou lembrar que Cristo era supremo em todas as coisas, de modo que aquelas falsas doutrinas pudessem ser esmagadas diante da supremacia de Cristo. Uma epístola muito bonita, vale a pena a gente fazer uma leitura mais detida dela, mas hoje nós vamos nos concentrar apenas nesse trecho que lemos aqui. Eu gostaria de fazer 3 destaques a partir desse texto. Dos versos 1 a 4, a nossa chamada para olhar para cima, olhe para cima. Dos versos 5 a 11, é a nossa chamada para matar o que é terreno. E de 12 a 17, nos vestimos de Cristo, Então, vamos olhar para cima, em primeiro lugar, O apóstolo Paulo, ele começa esta exortação aqui do capítulo 3, usando um jogo intencional de palavras, que é bem interessante, porque ele vai falar de morte, ressurreição e vida, e ele vai repetir essas palavras, desde o capítulo 2, aliás, e na introdução desse capítulo 3, de uma maneira que ajude o cristão a entender que eles morreram para este mundo, quer dizer, morreram para os rudimentos do mundo em Cristo. Capítulo 2, verso 20, usa exatamente essa linguagem. No verso 12 do capítulo 2, ele vai dizer: mas vocês foram ressuscitados com Cristo. E depois ele vai dizer que agora que fomos ressuscitados com Cristo, nós vivemos a vida de Cristo. Então, olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele fala de como nós éramos mortos, delitos e pecados. Aqui há uma ressonância muito grande com a epístola de Éfeso. Mas em Cristo nós morremos
para a nossa velha vida na qual nós estávamos mortos, e agora ressuscitamos para uma nova vida na qual estamos vivos em Jesus. E ele então, aqui nesse comecinho do capítulo 3, chama a gente a olhar para Jesus, a olhar para o alto, porque Jesus vive lá no alto, ele ascende aos céus, ele traz essa imagem gloriosa do Cristo ressurreto, do Cristo que ascendeu aos céus, né? E agora ele se volta para os crentes para reforçar esse contraste: vocês morreram porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, quer dizer, está guardada em Cristo, e Cristo é a vida de vocês. Então você tem uma lógica cumulativa na linguagem do apóstolo Paulo: morremos, ressuscitamos, e a nossa vida agora está escondida em Cristo. E por isso, porque nós morremos e ressuscitamos e vivemos em Cristo, nós devemos fazer morrer. É isso que ele está começando a falar aqui no verso 5, né? Nós fazemos morrer a nossa velha natureza, porque ela ainda atua em nós. Então ele vai fazendo esse jogo de trabalho, de palavras, né? Ele resume essa mudança com a frase simples: nós vivíamos nessas coisas, mas agora não vivemos mais. Né? Então é interessante isto. Ele vai ajudar a gente a entender a lógica espiritual da obra do Evangelho no coração do crente, né? Que mata o nosso velho homem, ressuscita um novo homem, uma nova humanidade, para que a gente tenha uma vida em Cristo, por meio da qual a gente mata o velho homem que ainda milita no coração da gente. É assim que ele começa essa sessão aqui no capítulo 3, trazendo essas imagens aqui, essa linguagem tão, né, vital, né, da realidade espiritual da obra de Deus no coração do crente por meio do Evangelho. Mas também é importante, eu quero chamar sua atenção para isso, que ele usa intencionalmente, eu creio que é intencional no apóstolo Paulo aqui, né, cada palavrinha que ele escolhe é a condicional para chamar aqui os cristãos, né, nessa exortação que ele faz. Ele começa dizendo exatamente assim: olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês notaram aí no capítulo 3, verso 1? Se é que fostes ressuscitados. Não é interessante ele dizer isso? Ele está lembrando aos colossenses a importância de avaliar o próprio coração, de avaliar os caminhos, as escolhas, né, e ter certeza de que eles realmente fazem parte daquela obra amorosa de Cristo. Nós ouvimos agora o pastor Rubner, quando leu um trecho da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que também chama o cristão a esse autoexame, né? Nós somos convidados a fazer isso, não porque nós duvidamos da obra de Cristo em nós, mas para que nós possamos verificar se na nossa conduta, na nossa maneira de pensar, nas palavras que nós falamos, quer dizer, na forma como nos relacionamos com as pessoas, se aquilo realmente reflete a obra de Cristo em nós. Não é? Nós, quando nos deparamos com textos assim, não precisamos ter medo de olhar para dentro do coração e avaliar se Cristo já está ali. Nós temos, na verdade, a oportunidade de fazer isso sempre que nós nos deparamos com textos como esse. É Deus oferecendo a oportunidade de nós olharmos lá dentro e avaliar se nós já estamos mesmo submetidos à supremacia de Cristo e implorar mais da graça dele, para a gente assegurar de que a gente realmente já ressuscitou com ele. Mas o apóstolo Paulo faz algo também muito especial aqui nesse preâmbulo, vamos dizer assim, desses primeiros 4 versos em que ele chama a gente a olhar para cima. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para o cristão que na nossa vida em Cristo nós fomos ressuscitados com ele. Quer dizer, com isso ele une o crente a Cristo na ressurreição de Cristo. Quando a gente vê o capítulo 2, verso 12, né, ele está dizendo, usando a linguagem do batismo, né, fomos sepultados juntamente com Cristo no batismo, e olha só que interessante a sequência, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui, mais uma vez, ele vai dizer: se fostes então ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O que ele está dizendo aqui? Que aquele mesmo poder que levantou Cristo dos mortos é o poder que nos salvou da morte e que nos une a Cristo na ressurreição. E agora, porque Cristo ressuscitou de fato, historicamente, e vive, nós, os que cremos nele, vivemos com ele. Quer dizer, a nossa vida está unida à vida de Cristo. Essa linguagem do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que nossa vida está oculta, veja o verso 3, juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer, oculta é a ideia de que está guardada, está protegida com Jesus, no lugar onde Jesus habita. Você já imaginou isso? Que a sua vida espiritual é uma coisa tão preciosa para Cristo, que é o próprio poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos, que deu vida a você, e que mais do que isso,
protege você, guarda você, oculta o seu coração junto com Cristo. Gente, isso é tremendo, isso é bonito demais, isso aqui é algo sensacional da palavra de Deus, né? E é por isso então que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, então já que isso é uma realidade, quer dizer, se vocês ressuscitaram com Ele, e a vida de vocês está agora oculta em Cristo, pelo poder de Deus, o Cristo que vive lá no alto, então, pensem nas coisas lá do alto, que é onde Cristo está. Pensem nas coisas lá do alto, que é onde Cristo está. E essa convocação do apóstolo impõe sobre nós uma simples pergunta, importante. Nós temos pensado nas coisas do alto? Ou, em outras palavras, gente, o que ocupa o seu pensamento? O que ocupa o seu pensamento? Quem que aluga um apartamento na sua mente? O crente aqui é chamado não para ser alienado desse mundo, não para pensar apenas em coisas abstratas que não têm conexão nenhuma com a vida real, mas para que a sua mente esteja encharcada das coisas celestiais. Aliás, o apóstolo Paulo faz isso, ele faz um contraste das coisas celestiais. Todo o trecho que a gente está lendo aqui é isso, é um contraste das coisas celestiais e das coisas terrenas, não é? Das coisas santas que provém da revelação de Deus, em comparação com aquilo que é pecaminoso e carnal. Ele ajuda a gente a entender o que são as coisas do alto, que nós somos convidados a meditar e refletir e pensar, porque há uma lógica aqui, aquilo que nós pensamos nós fazemos. Nós precisamos, o Senhor Jesus Cristo já ensina isso, né? Quando fala das nossas palavras, que a boca fala do que está no nosso coração, do que está cheio o coração. Aquilo que nós pensamos, nós fazemos. De alguma maneira, até aquilo que nós pensamos, nós somos. E então, esse contraste que o apóstolo Paulo faz aqui, ele é importante, e ele vai desenvolver isso, né, nos versículos seguintes. E o que ele está lembrando? Que os colossenses, eles viviam de uma maneira que era recheada de mundanismo, de pecado, né? E agora eles foram chamados para uma outra vida, para viver em Cristo. Então, o que ele está dizendo é que nós que somos de Cristo, precisamos pensar nas coisas de Cristo, em todas as áreas da nossa vida, não é? Começando com aquilo que está na mente da gente, aquilo que a gente usa para alimentar a consciência da gente. Sabe por quê, gente? Porque Deus se importa com o que está na sua cuca. Deus se importa com o que você pensa. Deus se importa com o que está na sua mente. Não se engane sobre isso. Aliás, essa não é a única passagem em que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele vai dizer alguma coisa assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Porque Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Essas virtudes que nós lemos um pouquinho mais adiante, elas são exatamente a maneira como Cristo vivia, elas descrevem quem Cristo era, a maneira como Cristo pensava e vivia é exatamente como nós somos chamados a pensar e viver. Então, ocupar o nosso pensamento significa encher a nossa mente dessas virtudes, e Deus nos dá muitos meios pelos quais nós podemos encher a mente das virtudes divinas. O culto, que meio maravilhoso de graça é esse, onde nós acessamos os símbolos muito reais, espirituais, daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, pelo pão e pelo vinho, quer dizer, pela carne representada no pão e o sangue representado no vinho, a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Que símbolo maravilhoso! Nós acessamos isto espiritualmente pela fé, a cada vez que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor e tomar esta santa ceia, quando ouvimos a pregação da palavra, quando o texto bíblico é lido diante de nós, a própria sabedoria do alto é colocada diante de seres humanos falhos, imortais, pecadores. Nós então temos acesso à maneira como Deus pensa, ao pensamento de Cristo. As próprias palavras que Deus um dia pronunciou diante de homens estão diante de nós, e nós podemos acessá-las, podemos meditar nelas, refletir nelas. As nossas orações, quando oramos, falamos com o próprio Deus. Quer dizer, nós com isso enchemos, por meio das palavras ou pensamentos que nós às vezes balbuciamos diante de Deus,
na presença de Deus e muitas vezes dos nossos irmãos no culto público, a nossa mente de palavras que vêm do alto, porque usamos a própria Escritura para falar com Deus e assim encher a nossa cuca das coisas celestiais. Então Deus nos dá muitos meios para que nós possamos encher a mente das coisas divinas, por meio dos nossos cânticos, por meio das nossas conversas edificantes, por meio das exortações, por meio do aconselhamento, por meio da comunhão dos santos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é muito simples: se a gente é crente, a gente tem de encher a mente com as coisas de crente. Crente tem de pensar como crente, como quem tem fé, as coisas que são do alto, as coisas que são de Cristo. Essas coisas devem agradar o coração da gente, devem fazer bem para a alma da gente. Elas devem trazer alegria, devem trazer senso de direção, devem ser uma bússola moral, ética para a gente. A gente deve se sentir bem no meio do povo de Deus, onde a palavra de Deus é pregada e as coisas do alto são anunciadas, para que isso encha a mente da gente. O apóstolo Paulo então ensina aqui que o crente é chamado a moldar o seu pensamento segundo a mente do próprio Senhor Jesus Cristo, e isso nos leva à consideração de que Jesus já ensinou, Tiago ensina, o Velho Testamento ensina, que não é possível servir a dois senhores. Não é como Elias usa na linguagem dele lá diante do povo que está ali, né, sem saber se vai para um lado ou para o outro, que não dá para a gente ficar cocheando, né, mancando entre dois pensamentos. Essa é uma linguagem bem física, bem gráfica que ele usa. Ou Tiago, na epístola dele, vai dizer que nós não podemos ter ânimo dobre, quer dizer, dipsikos, duas almas. Alguns, ele vai dizer, tem duas almas. Sabe, gente, não é muito difícil para a gente ser superficial, não é? Porque a pessoa superficial, ela não precisa se comprometer com muita coisa, ela pode ser rasa, sem buscar profundidade naquilo que faz e nem naquilo que pensa. É possível e fácil até hoje em dia a gente ficar desconectado da realidade e desenvolver os interesses da gente por coisas banais, sem importância, sem muita seriedade. A nossa era digital facilita muito isso. Ela é uma maravilha para sequestrar a mente da gente. O entretenimento é um ladrão sorrateiro do nosso tempo e mais do que isso, gente, do nosso pensamento. Então nós somos chamados aqui a ter muito cuidado com aquilo que a gente usa para alimentar a mente da gente, porque Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo, que é uma mente de consciência robusta, de valores bíblicos. Ter a mente de Cristo é muito mais do que a gente internalizar algumas coisas ou ter força de vontade. Isso é papo de coach, isso não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é melhoramento pessoal. Até porque nós não somos seres autônomos, nós somos absolutamente dependentes. Não, Paulo está chamando a gente aqui, o crente, a entender que está morto para esse mundo, a nossa vida está guardada em Cristo, e por isso o nosso pensamento precisa ser cativo às coisas lá do alto, às coisas de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai encerrar essa sessão dizendo: olha, Cristo é a sua vida. Pensar nas coisas do alto é fazer de Cristo a nossa vida. Que declaração forte! Ele está dizendo, gente, não está dizendo assim, façam de Cristo a sua vida. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se vocês ressuscitaram com Cristo, atenção, Cristo é a sua vida. Ele é a sua vida. E aqui então a gente precisa pensar o que isso significa, porque para muitos de nós a vida vai ser o quê? O que é a vida para você? Qual é a sua vida? É uma outra pergunta que esse texto evoca para a gente. Talvez cuidar da nossa família, criar os nossos filhos, correr atrás dos estudos deles, sonhar com um futuro melhor, talvez por meio do trabalho, não é, para a gente pagar as contas, para conquistar alguma estabilidade, talvez algum patrimônio depois de algum tempo. Essas coisas são a nossa vida? Essas coisas são a sua vida? Mas a gente ama a igreja, então talvez a minha vida seja as coisas da igreja, não é? O serviço, eu quero estar em todos os cultos, em cada atividade, ocupando tempo com todo o ministério. Bênção. Tudo isso tem valor, gente. Aliás, um valor celeste, porque tanto família, como trabalho, como culto, são chamadas de Deus para nós e são expressões da graça de Deus na vida da gente.
Mas Cristo precisa ser aquilo que dá o sentido para todas estas coisas. Ele é a pedra de toque de todas estas coisas. Sabe, o cristão pode e deve trabalhar, cuidar da família, servir na igreja, enfrentar o corre do dia a dia, mas na nossa vida, a nossa verdadeira razão de existir como crentes é Cristo. Então tudo que nós fazemos segundo Cristo, segundo a revelação do Cristo nas Escrituras. Olhamos para este mundo pelas lentes e pela luz do Evangelho, o Evangelho que nos reconciliou com Deus, e que nos reconciliou com o nosso próximo, e que deu agora uma nova identidade para a gente. É isso que é pensar nas coisas do alto, é fazer as coisas neste mundo onde a gente está, segundo Cristo. Aqui, aliás, e eu não posso deixar de, pelo menos fazer um breve destaque disso, há também no apóstolo Paulo uma esperança escatológica, quer dizer, o apóstolo Paulo também está falando do futuro aqui. Pensar nas coisas do alto é pensar na glória por vir. Ele termina desse jeito, essa primeira sessão, né? Olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha só que coisa bonita, Ele está falando da volta de Jesus. Nós pensamos em Cristo, nutrimos a nossa esperança nele, porque um dia Ele volta para trazer para junto de si todo o seu povo. Ele vai se manifestar poderosa e gloriosamente, e nós participaremos dessa glória da mesma maneira como nós participamos da vida dele, da mesma maneira como nós participamos da ressurreição dele, porque estamos unidos a Cristo. A nossa ressurreição com Cristo significa isso, gente. Se nós somos dele, nós estamos unidos a ele no seu poder e na sua ressurreição. Por isso nós somos chamados a pensar como Cristo e a viver como Cristo. E aí, para ajudar os colossenses a entenderem o que é pensar nas coisas do alto e o que é suprimir, matar, sufocar as coisas da terra, ele dá exemplos. Ele dá exemplos para a gente, vai mostrar nesses dois grupos que a gente leu aqui, não é? Tanto pecados que nos acossam, quer dizer, que nos desviam, que nos roubam a mente e o coração das coisas do alto, não é? Como, por outro lado, a conduta espiritual que nos traz mais perto de Jesus e nos faz mais parecido com eles, não é? Então, o meu segundo ponto aqui, depois de a gente pensar nas coisas do alto, é matar o que é terreno. Mate o que é terreno, não é? Aqui o apóstolo Paulo, ele usa um verbo no imperativo, fazer e morrer. É assassinar, está chamando a gente para ser bruto aqui, não é? Para espancar o pecado do coração da gente, para assassinar o pecado, fazer morrer a natureza terrena, despojai dos pecados, não minta. Você percebe a linguagem aqui? Não é? É uma linguagem imperativa, de ordens que ele está dando aqui. Ele está mostrando o que a gente precisa fazer para que a mente esteja, vamos dizer assim, não é, apta para receber as coisas do alto, né? Removendo as coisas de baixo, as coisas da terra. E ele está mostrando também um dado importante para a gente aqui, gente, inclusive com o tipo de pecado que ele vai trazer, é que as coisas do mundo, da terra, as coisas pecaminosas, elas também começam na mente. Há uma batalha pela mente, não é? Por isso o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12 vai falar para a gente também, não é? Para proteger a mente da gente. Há uma batalha pela mente da gente, uma batalha. E aqui os pecados aos quais ele se refere, eles começam na mente da gente, não é? É interessante, ele começa na mente da gente, mas ele vai para questões mais reais. E aqui o apóstolo Paulo está emulando a linguagem de Jesus naquele ensino radical dele, né, que diz: se teu olho te faz tropeçar, arranca fora; se teu pé ou tua mão te faz tropeçar, arranquem fora, né? O que ele está fazendo é exatamente isso: faz morrer, mata, sufoca o pecado, né? Ele vai mostrar com uma crueza aqui um pouco concreta para a gente, né? Às vezes um pouco chocante, mas em primeiro lugar, que há uma luta ainda sendo travada no coração mesmo do crente, né? E que o fruto de pensar nas coisas lá do alto só é obtido quando a gente sufoca as coisas aqui de baixo. Nesse mundo que está em ruínas, ele precisa ser sufocado, as coisas carnais, terrenas. No versículo 5, então, ele vai destacar esses pecados, inclusive os pecados sexuais.
fornicação, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Interessante que esta palavra avareza que ele usa aqui, talvez seja a causa de todos os pecados, inclusive nesse caso dos pecados sexuais que ele destaca aqui, porque é um tipo de cobiça. A palavrinha que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é a junção de duas palavras, que significa ter mais, ou mais ter. É isso que é, em português, a ideia de avareza que ele usa aqui. É basicamente, a avareza aqui, o desejo de possuir mais, de ter mais. Até os gregos da antiguidade, eles definiam essa palavra como um desejo que nunca vai ser satisfeito, que não é facilmente saciável, porque quando você chega nele, ele já não é suficiente, você quer mais, talvez, se a gente pudesse usar uma ilustração bem simples, é a mesma coisa de você tentar encher um balde de água, mas o balde está furado lá no fundo dele. Então você está enchendo de água, parece que ele está enchendo, mas ele está vazando aquela água toda, Ou talvez aí para quem gosta de literatura, naquelas obras de J.K. Rowling do Harry Potter, tanto no filme como no livro, tem uma cena muito interessante em que o mago toma uma água, mas ele nunca, lá no final do filme, e ele nunca se sacia daquilo, parece que está sempre cheio aquela cumbuca de água que ele vai colocando nos seus lábios, e o gosto daquele é amargo e é doloroso na vida dele, mas ele precisa tomar mais e tomar mais e tomar mais daquilo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que é essa avareza, que de alguma maneira controla todos esses outros pecados que ele cita aqui, que são esses pecados sexuais, Então, a ideia fundamental é o desejo de possuir aquilo que nós não temos legitimidade para possuir. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que é o tipo de pecado que precisa ser morto no coração da gente. Eu preciso dizer que esses pecados eram comuns no mundo antigo, no mundo pagão. Lembra que o apóstolo Paulo está lidando com pessoas do Império Romano, Colossos fazia parte do Império Romano, e está lá onde hoje é a Ásia, a Turquia, e ali aquelas pessoas estavam ligadas às religiões, quer dizer, a cosmovisão, a visão de mundo daquele mundo antigo, sem Deus, politeísta e absolutamente imoral. E como o ser humano não muda, a história muda, é verdade, as pessoas dizem que a história é cíclica, isso é uma grande bobagem, ela é progressiva, mas o ser humano não muda, esse continua igualzinho. Então o mesmo tipo de bobagem que a gente gostava de fazer 2000 anos atrás, a gente gosta de fazer hoje, só que a gente faz de um jeito diferente. E o apóstolo Paulo está falando disso aqui, naquele tempo, mas que serve muito bem para a gente. A pornografia é um exemplo disso, é uma das chagas mais destrutivas da mente e da alma humana. Há estudos que falam dos efeitos da dopamina, que são produzidas pelos estímulos da pornografia, que são semelhantes às drogas, como cocaína, por exemplo. É uma coisa terrível. Os efeitos na alma são ainda mais devastadores, porque desumanizam a gente. É uma coisa que embrutece o ser humano. Eu vi uma estatística, até comentei com o pastor Rubner, do Instituto Barna, lá nos Estados Unidos, que traz dados assim absolutamente alarmantes, que indicam que 54% dos cristãos afirmam consumir pornografia ocasionalmente, e desses, 49% regularmente, e não se sentem muito desconfortáveis com esta prática. 75% dos pastores entrevistados afirmaram que atendem individualmente pessoas que lutam contra o uso da pornografia. E eu quero dizer, gente, que o apóstolo Paulo, como um homem muito realista que ele sabe que esses pecados de natureza sexual, eles são muito destruidores, devastadores, eles destroem a nossa relação com o sexo oposto, destrói a autoestima, o senso de valor pessoal, destrói a relação das pessoas nas igrejas, e por isso então ele está dizendo que Deus se ira contra essas coisas, porque elas são próprias dos filhos da desobediência. É assim que ele segue no verso 6 dizendo, porque vão destruir, em primeiro lugar, a nossa relação com o próprio Deus, que criou, aliás, a união sexual entre homem e mulher no espaço abençoado do casamento. Então, qualquer violação daquilo que Deus criou é uma maneira de nós nos rebelarmos contra Deus.
E aqui então o apóstolo Paulo, ele chama mais uma vez aos irmãos para que tratem as irmãs como irmãs prezadas, profundamente amadas por Jesus Cristo, portadoras da imagem de Deus, e tendo Cristo sendo formado nelas. Não é? O apóstolo Paulo então, ele segue falando de outros pecados que também nos acossam, quer dizer, que também roubam de nós os pensamentos mais celestiais. Ele diz: olha, vocês andaram nessas coisas no verso 7, em outros tempos, vocês viviam nessas coisas, mas gente, para com isso, despojem-se disso. E agora ele vai oferecer aqui uma série de outras condutas que também sequestram a mente do ser humano. Quais são? Iras, indignação, maldade, maledicência, mentira. Aqui é interessante porque são pecados que estão relacionados agora aos relacionamentos pessoais. Há uma progressão aqui, não é? Olha que interessante. Há uma sequência que começa na mente, né, e termina em ações concretas. A ira começa na mente, ela começa lá no coração, lá na mente. Às vezes começa até na imaginação, na suposição, e ela dá luz à maldade, e a maldade tem muitos irmãos, falar mal dos outros, ofender, contar mentiras, são todos irmãos da maledicência. C.S. Lewis, naquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele ilustra como as pequenas irritaçõezinhas podem se tornar ira, e como a ira, por sua vez, se torna desprezo e se torna maldade. Olha o que ele vai dizer aqui: mantenha na mente dele, aqui é o conselho do diabão, as irritações triviais, o jeito como a mãe dele respira, ou como mexe com a comida na boca. Deixe que ele imagine que esses pequenos hábitos são intencionais e nunca inconscientes. E aí, o que começa como uma pequena irritação vai crescer até se tornar um ódio verdadeiro. E um exemplo, talvez, que a gente possa pensar talvez de modo mais próximo da gente, mais ou menos a seguinte situação. Imagina, você vem aqui para o culto maravilhoso da Igreja Batista Vila Branca, de manhã, e a irmã Maria passa pela irmã Joana. Os nomes são fictícios, se tiver Maria e Joana aqui, não estou falando de vocês, tá, gente? E a irmã Maria passou pela Joana e não falou oi para ela, não falou bom dia. E aí no coração de Joana já nasceu uma ira. Ela me ignorou de propósito. E aí durante a semana ela ficou alimentando aquela indignação. Sempre me tratam assim. Ninguém me valoriza nessa igreja. E aí começa a gerar uma maldade, porque ela começa a desejar que Maria também seja envergonhada, que alguém a trate mal para ela aprender uma lição. E aí, no meio de uma conversa com uma outra pessoa, no WhatsApp, ela acaba deixando escapar uma maledicência, uma fofoca. A irmã Maria é muito arrogante, ela nunca dá atenção para ninguém, ela nunca fala oi para as pessoas. E aí, quando alguém perguntou para ela o que aconteceu, ela acaba aumentando um pouquinho a história, para não ficar tão feio assim para ela, e aí ela conta uma mentirinha, para reforçar melhor a versão da história dela. E tudo começou por um olhar não correspondido, por uma interpretação das intenções de alguém que talvez naquele momento só estava distraída, que talvez estava preocupada com algum outro problema que vivia, e talvez aquela pessoa que não recebeu o cumprimento também não deu o cumprimento, podia ter ido lá falar com a Joana, mas não foi. E é toda essa sequência que começa lá na mente e que se desdobra em ações às vezes aparentemente inofensivas, mas muito perversas, e nós seres humanos fazemos essas coisas, e o apóstolo Paulo sabe muito bem disso. E aí sabe o que ele está dizendo? Gente, não façam isto. Vocês não podem fazer mais isto, e isso não é mais vocês. Não mintam uns para os outros, verso 9. Por quê? Vocês já se despiram do velho homem, isso era próprio da sua antiga vida. Não, agora vocês estão se refazendo num novo homem, com novos feitos, segundo a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo chama então a gente a se despir dessas velhas roupas velhas, roupas sujas, roupas que não servem mais. Imagina, por exemplo, que
você tinha as suas roupas de criança, e aí você cresceu. Se você tentar colocar aquelas roupas, vai ficar ridículo, não vai dar certo, né? Ou quem sabe você perdeu muito peso, você malhou, começou a fazer uma academia e tal, uma dieta nova, perdeu muito peso, e aí as suas roupas ficaram muito largas agora, e elas não servem mais em você. Apesar de que o mais provável, o mais comum para a gente é o contrário, né? A gente estava mais magrinho e começou a ganhar muito peso, e de repente, né, aquela camisa que a gente usa, o botão está quase estourando, né? Tudo aberto assim e tal, e você não consegue mais usar aquela peça de roupa, e aí você quer insistir em usar aquilo, sabe que não vai ficar muito bonito. Você vai precisar colocar roupas que servem, né, no seu manequim. O apóstolo Paulo está usando essa linguagem aqui, sabe? Uma linguagem que a gente entende. Essas roupas sujas e velhas, lá do passado, não servem mais, gente. Elas não servem para vocês, não orna com vocês, não combina com vocês, não é para usar essa roupa. Use uma nova roupa, porque vocês têm agora a imagem de Jesus sendo feita em vocês. É apenas pela união vital com Jesus que esse homem, esse novo homem, essa nova humanidade é formada na gente. E aí ele vai concluir essa sessão assim: vocês estão sendo feitos em uma nova imagem, por isso que não tem mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha, gente, o que ele está dizendo aqui, naquela sociedade estratificada em que as pessoas tinham suas diferenças sociais, não é, pela sua origem, pela sua etnia, não é? Isso tudo acabou, o apóstolo Paulo vai dizer. Nós não somos mais conhecidos por causa do nosso nascimento, por causa da nossa antiga religião, não é? Por causa da nossa história pregressa. Há uma nova humanidade que está sendo feita em nós, para uma nova existência corporativa. Isso é chamado de igreja, é um novo povo. Não tem mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, né? Esse novo homem, ele deve crescer e seguir no pleno conhecimento, no pleno desenvolvimento de Cristo. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, temos a imagem dele sendo feita em nós, e é por isso que nós não nos identificamos mais com aquilo que nós éramos. E ele vai usar o exemplo daquilo que os colossenses eram, né? Imagina, naquela sociedade, há uma nova realidade, não tem mais diferenças sociais, étnicas, econômicas. Cristo é tudo em todos, nós somos unidos a Ele. Aqui então Paulo aponta para essa realidade. Cristo é o tudo do grego, é o tudo do judeu, é o tudo do cita, do bárbaro, do escravo, porque esses homens não são mais o que eles eram, eles não são mais caracterizados por essas origens que eles tiveram, mas pela graça de Deus, eles gozam de uma nova identidade, de um novo propósito, de um novo senso de direção. Não importa o que fizeram antes, não importa os seus pecados passados, não importa a sua história pregressa, Cristo entrou na vida deles e transformou a vida deles, matou aquele velho homem, um novo homem ressurgiu, transformou aquelas vidas, e agora, Paulo está dizendo, ele é todo suficiente para a vida daqueles irmãos. E tudo que ele usa aqui, quando ele fala assim, Cristo é tudo em todos, tudo significa, sabe o que? Presta atenção, se quiser anotar aí, anota. Tudo significa tudo, entendeu? Tudo significa tudo, todas as coisas, tudo é tudo, e Cristo é tudo em todos os seus eleitos, que estão sendo renovados e feitos novos homens, novas mulheres, conforme a imagem dele. Cristo precisa ser o seu tudo, o meu tudo. De novo ele volta para esse ponto, Cristo que é a nossa vida, Cristo que é o seu tudo, entendeu? É tudo. Significa que não tem uma única areazinha da nossa vida que a gente vai manter escondidinha ali. Às vezes a gente gosta, né, de visitar algumas recâmaras lá do coração, que a gente fala assim, aqui é um lugar que ninguém vai. Cristo tem que estar lá, todos os cantinhos da alma da gente. Não tem lugar que a obra do Evangelho não penetra e não transforma e não muda,
Não dá para a gente reservar um quarto da bagunça, né? Toda casa tem um quarto da bagunça, né? Que a gente deixa a casa arrumada e às vezes quando vem visita principalmente, a gente não quer que eles vejam a bagunça, a gente vai lá e joga tudo naquele quartinho lá, né? E aí ele vai acumulando aquela bagunça e depois a gente não consegue nem entrar mais nele, não é mesmo? Às vezes a gente acha que com a alma da gente a gente pode pegar tudo que não presta e botar num quartinho da bagunça, só para que as coisas mais bonitas sejam vistas pelas pessoas. Mas em Cristo não é assim, gente. Cristo precisa ser nosso tudo, Ele precisa estar em todo o nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Terceiro lugar, para a gente caminhar para a nossa conclusão. Pense nas coisas do alto, mate o que é terreno. Em terceiro lugar, vista-se ou revista-se de Cristo. E como Ele está sendo formado em nós, então isso vai ser evidente, sabe como? Pelos frutos, que vão evidenciar que nós estamos pensando nas coisas do alto e que gozamos de intimidade com Deus, porque nós somos eleitos por Ele. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Olha a linguagem que ele usa. Nós somos chamados em Deus, escolhidos em Deus, não por méritos. Olha que porcariada que a gente era aqui, né? Se jogar a gente no mato, o mato joga de volta. É isso que ele está falando aqui, que a gente não valia muita coisa. Mas Deus elegeu em amor. Deus escolheu não por causa daquilo que a gente é ou daquilo que a gente faz, mas por causa de quem Ele é e daquilo que Ele faz em Cristo. E Ele elegeu os pecadores para que sejam filhos dEle, em Jesus. Não é? Então Ele elegeu, Ele salvou. Fomos eleitos por Ele, e porque fomos eleitos por Ele, estamos sendo santificados. Olha só o que Ele está dizendo: santos e amados. Gente, que coisa boa é ser amado. Coisa boa a gente sentir o amor de alguém, a gente transmitir o amor para as pessoas, seja para filhos ou pais, irmãos ou amigos, pessoas do nosso contexto de comunhão. É tão bom quando a gente pode sentir a realidade do amor. E aqui a gente tem um texto que diz que o Criador dos céus e da terra ama os seus filhos. Você é filho de Deus e ressuscitou com Cristo, você é profundamente amado por Deus. Você é objeto de um amor que é perfeito, porque Deus é perfeito. Um amor que existe antes da existência dos tempos, pleno, mesmo amor que Deus tem em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo é o amor com que Ele ama você. Não existe um grau menor de amor em Deus. Tudo em Deus é pleno e perfeito. E se Deus tem um amor pleno e perfeito pelo seu Filho, por exemplo, Jesus Cristo, é esse mesmo amor com que Ele ama Jesus Cristo, que Ele ama você. Você parou para pensar nisso? Parou? Ele está dizendo isso. Fomos eleitos por Ele, santificados, santos e amados. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. Percebe que há uma progressão aqui também? Não é? Ele quer que nós nos revistamos dessas coisas que estão em Deus e que Ele comunica para a gente. A pessoa misericordiosa, ela necessariamente vai agir com bondade. Há uma progressão que começa lá na mente e que se desdobra em atos concretos. A pessoa misericordiosa vai ser bondosa. A pessoa humilde vai ser longânima, quer dizer, ela vai ter longa disposição para com os outros, não é? E todas essas virtudes, elas são filhas do amor. Quando nós temos mais intimidade, nós passamos a olhar as pessoas com misericórdia. Quando nós nos aproximamos mais das pessoas, nós olhamos as pessoas com essas profundas compaixões, que é o significado de misericórdia aqui, ou com afeições de misericórdia, não é? Há uma disposição interior no coração que se move em relação à falta ou à miséria do outro. Isso que é a ideia de misericórdia, uma coisa que vem lá do coração. Não é apenas um sentimento, mas é uma reação nossa, uma reação concreta, visceral, que leva a uma ação compassiva. E nós podemos fazer isto. Nós podemos ser misericordiosos na nossa vida cristã, na nossa igreja. O que não falta, gente, é gente que precisa de misericórdia. Não falta. A gente consegue encontrar alguém que precisa de misericórdia a um braço de distância, a um olhar intencional de distância.
E quem sabe a gente possa considerar essa chamada para pensar nas coisas do alto como uma oportunidade de exercer misericórdia na prática. Talvez escolhendo alguma pessoa que a gente percebe que está em necessidade, um vizinho, talvez uma pessoa que passa por alguma luta, e praticar um ato de misericórdia concreto, uma chamada para nós nesta semana. Sermos mais misericordiosos. Quando nós somos mais próximos de Deus, as nossas palavras vão ser mais bondosas. Não é? Note a progressão de misericórdia para bondade, para humildade e mansidão. As nossas palavras, elas serão mais edificantes. Nós temos a oportunidade de fazer isso nesta semana, de usar palavras de encorajamento e de bondade com os nossos irmãos. Não é? A bondade aqui, em oposição às coisas que nós vimos que a gente deve fazer morrer, não é? Significa um tipo de integridade moral, sabe? E há aqui como fruto da bondade essa mobilização da alma, a disposição de fazer o bem, Ser bondoso então não é só evitar aquilo que é mal, é literalmente buscar fazer alguma coisa boa. E a gente pode fazer isso com facilidade, trocando uma palavra crítica, uma palavra dura, uma palavra cínica, por uma palavra de encorajamento, uma palavra de apoio, uma palavra de edificação, não é? Isso faz um bem tão grande para quem ouve, não é? E é uma expressão de bondade que nós podemos praticar e que nós somos chamados a nos revestir delas. Quando nós somos próximos de Deus, nós sabemos bem o nosso lugar, nós nos portamos com toda humildade. Jesus Cristo, aliás, a gente aprende aqui, ele foi absolutamente humilde. Nós somos chamados a pensar e agir como Cristo, com a mesma humildade que ele tinha. Isso é reconhecer a nossa posição diante de Deus. Normalmente as pessoas humildes são as pessoas que servem, que trabalham. A humildade, ela vai nos trazer um tipo de modéstia que não busca holofotes ou atenção para aquilo que a gente faz, que não busca a validação das pessoas porque a gente está fazendo alguma coisa, ou o reconhecimento delas. É agir, fazer aquilo que precisa ser feito, independente de quem está vendo, para Deus. Isto é humilde. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, palavras brandas, controladas, ternas, não é? Para com os nossos irmãos. Às vezes a gente consegue aguentar uma provocação, sabia? Talvez você não saiba disso, mas você aguenta sim. Você aguenta. Se alguém te provocar, você não precisa. Dica de ouro: você não precisa responder a provocação, ou quando você acha que vai provocado. Pelo contrário, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não é isso que diz o provérbio? Nós, quando temos palavras brandas, significa que nós estamos calmos, tranquilos, nosso copo não está transbordando de ira, faltando uma última gota para a gente explodir. Não, nossa atitude vai ser mais mansa, mais branda, mais controlada. Quando Cristo é tudo na nossa vida, quando Ele é a nossa vida, nós vamos servir melhor ao nosso próximo, com misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longa disposição. E ele segue dizendo coisas que significa se revestir de Cristo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olha, suportar uns aos outros não é como a gente às vezes acha, né? A gente diz assim: poxa, eu não suporto fulano, agora vou suportar, então eu tolero fulano, né? A gente usa suportar com a ideia de tolerar alguém, né? Vou contar até 3 aqui, fulano chegou, consegui, me segurei. Não é isso. Suportar alguém é servir de suporte. Já viu uma mão francesa que segura uma prateleira, né? Aí você coloca umas coisas pesadas nela lá e ela, né, carrega todo aquele peso. A ideia de suporte é isso, é ser suporte para alguém, é ser amparo para a pessoa não cair, é ajudar as pessoas, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente. Não é? Se a gente guarda mágoa, não é? A gente está guardando rancor e ira no coração e alimentando isso, não é? A gente é chamado a perdoar. Aqui veja que interessante, a pergunta 86 do Catecismo de Heidelberg nos ajuda a entender como que a vida piedosa é a roupa do crente. Ele vai dizer assim: se fomos libertos somente pela graça, sem mérito nosso, por que ainda fazemos essas boas obras?
porque Cristo que nos comprou com seu sangue, também nos renova pelo Espírito a sua imagem. Assim, com toda a nossa vida, nós mostramos gratidão a Deus, damos louvor, temos certeza da nossa fé, pelo nosso testemunho, ganhando o nosso próximo, perdoando as transgressões e os pecados. Gente, não tem coisa mais cristã do que o perdão, porque nós só chegamos à presença de Deus por causa do perdão. Sem perdão a gente está perdido, sem perdão a gente não se coloca diante do Santo dos Santos. É por causa do perdão que a gente encontra em Jesus, de grandes e enormes transgressões, que nós chegamos à presença do Pai. Como é que a gente guarda rancor no coração? Como que a gente não se dispõe a perdoar o nosso próximo? Nós somos chamados a nos perdoar mutuamente, porque Jesus também nos perdoou. E acima de tudo isso esteja o amor. Então, estas virtudes são virtudes de Cristo, são virtudes daquele que nos ama, são filhas do amor. Quando nós praticamos estas coisas, sabe o que nós estamos dizendo um para os outros? Eu te amo, eu te amo. São gestos de amor. O amor é uma coisa concreta, não é uma coisa romântica. Os românticos no século XVIII, eles idealizaram o amor como uma coisa inatingível, às vezes uma coisa meio platônica. Foram lá nos gregos buscar uma ideia, de um ideal que não pode ser atingido nunca, pelo qual a gente aspira, suspira, etc. Mas nas escrituras não, o amor é concreto, o amor é real, o amor ele é próximo o suficiente, de alguém. Mais uma vez, é um braço de distância, não é um braço para socar, não, é um braço para abraçar, para trazer para perto, o texto do Salmo vai dizer que é bom que os irmãos vivam em união. A gente até canta isto. Interessante, porque na linguagem hebraica a ideia de união é bem concreta. Sabe o que significa? É bom quando os irmãos se sentam perto uns dos outros. É literalmente isso que o texto está dizendo lá, porque a gente nunca senta perto de quem a gente não gosta, a gente senta perto das pessoas que a gente gosta, e essa ideia de que a gente deve amar as pessoas, então, porque o amor ele vai produzir uma onda, de virtudes como essas aqui. E é por isso que ele vai então concluir essa sessão dizendo: a paz de Cristo governe o vosso coração, no verso 15, seja o árbitro do vosso coração. Aqui não é só um sentimento leve, é o árbitro que vai, vamos dizer assim, que apita as nossas relações. Onde Cristo é supremo, a raiva perde, a ira perde, a vingança perde, a maledicência perde. Então, por isso a gente é chamado a examinar o coração. Se a gente tem alguma coisa contra alguém, que a gente confesse, que a gente reconcilie. Aliás, Colossenses é a epístola da reconciliação, para que a gente tenha a paz de Cristo reinando entre nós, e que a palavra de Cristo habite entre nós, ela faça um tabernáculo entre nós. É assim que ele vai, verso 16, já caminhando para a conclusão, dizer que deve ser a palavra de Cristo em nós. É a palavra morando na gente, não é só de passagem, não é fazendo uma hospedagem temporária. Por exemplo, pastor Rubem e eu, nós estivemos lá na ilha de Breves e fomos hospedados por uma família, a família Cardoso, que nos recebeu com muito carinho. Nós ficamos muito bem acomodados, fomos muito bem alimentados, talvez até mais alimentados do que a gente precisava, preciso dizer, mas a gente foi embora, então ali foi uma hospedagem, não foi uma morada, a gente mora na casa da gente. Aqui a linguagem do apóstolo Paulo não é de uma hospedagem prazerosa, mais curta e eventual, não, é de uma morada, que a palavra de Cristo more na gente, habite na gente, habite no coração da gente, porque é só assim que a gente vai pensar nas coisas do alto, só assim que a gente se reveste de Cristo, só assim que a gente mortifica o pecado, é só assim que a gente vive uma nova vida, quando a palavra mora no coração da gente. E é por isso que ele chama a gente a lembrar da palavra por meio dos cânticos, dos hinos, repetindo a palavra de Deus,
com arte, com beleza, cantando uns para os outros, e fazendo isso de uma maneira que o nosso coração se veja sempre repleto e cheio das coisas lá do alto. Pensai nas coisas do alto, então a palavra de Deus habite em vocês. Ele conclui essa passagem dizendo isso. Essa é a fórmula, não tem nenhuma mágica aqui, é bem simples, mas muito difícil, só pela graça mesmo. Se isso não é uma realidade para você, implore que Deus te conceda que a palavra habite no seu coração. E sabe de uma coisa? Deus não nega esse tipo de pedido. Ele não nega. E aí ele conclui: instruí-vos, aconselhai-vos com toda a sabedoria, louvando a Deus. É assim que a gente pensa nas coisas do alto, é falando uns para os outros as coisas do alto, das coisas de Cristo, das virtudes da fé. E tudo que vocês fizerem, de novo, seja palavra, seja ação, fazer em nome de Jesus. Fazer em nome de Jesus é como se fizesse em lugar de Jesus. Você quer fazer uma coisa em nome de alguém, sabia? Em lugar de Jesus. Eu não quero usar aquela expressão que é um pouco moralista, o que Jesus faria, até porque a maior parte das situações que a gente se coloca, Jesus não se colocaria. Então não adianta a gente fazer essa pergunta, no meu lugar, que Jesus faria? Mas primeiro, quem disse que Jesus ia estar nessa situação que você está, Mas talvez é uma pergunta que você possa fazer com base nesse texto. Será que, aí é diferente o que Jesus faria, mas é mais ou menos assim: será que isso que eu estou falando, será que isso que eu estou pensando é como Jesus pensaria e falaria? Será que eu posso dizer, com base nesses meus pensamentos, nas minhas palavras, nesta ação que eu estou pensando aqui, que eu estou matutando, que eu posso no final disso dizer: eu faço isso em nome de Jesus? Agora vai para aquelas coisas terrenas, feias, que a gente leu lá. Lembra as coisas terrenas? Elas são feias, é chato da gente até falar delas, mas elas são reais. Será que a gente, quando estiver fazendo essas coisas, a gente vai poder dizer que é em nome de Jesus? O apóstolo Paulo então está dizendo: olha, gente, que as palavras, os pensamentos de vocês sejam em nome de Jesus. É assim, com a palavra habitando no coração, que a gente pensa nas coisas do alto e vai agir em nome de Cristo. E sede gratos, sede agradecidos, dê graças a Deus por todas as coisas, não é? Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo. De novo ele usa essa palavrinha aqui, Lembra que eu falei que é tudo? Tudo é tudo. Comprar, vender, dirigir, estudar, limpar a casa, fechar negócio, jogar futebol, mexer no celular, tudo. A gente assina o nome de Cristo em cada gesto, cada pensamento. E aí, quando a gente faz isso, a gente age com alegria e gratidão no coração. Ele encerra essa passagem aqui da mesma maneira como ele começou. Se nós pensamos lá nas coisas do alto, então tudo que a gente fizer vai ser em nome de Jesus. Então, pensem nas coisas lá do alto, façam morrer as coisas terrenas, revistam-se de Cristo, para que Ele seja visto em vocês. Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, amém. Senhor, nós te bendizemos por Tua palavra maravilhosa, nós queremos que ela habite em nosso coração, faça morada plena aqui, e rogamos que o Teu Espírito Santo não se afaste de nós, mas pelo contrário nos una, para que possamos desenvolver o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, possamos arrancar do nosso coração os resquícios daquele velho homem, que o Senhor nos ajude na luta contra o pecado. É uma força muito poderosa, a força do pecado, nós não podemos vencer por nós mesmos, mas imploramos que por Teu Espírito nós vençamos o mal, façamos morrer o pecado, e possamos nos revestir cada dia mais de Cristo, para que sejamos mais e mais semelhantes a Ele, para que possamos, em todas as coisas, ser gratos ao Senhor e fazer tudo em nome de Jesus. Amém.